Gente, bom, hoje a gente vai começar um tema que eu gosto bastante das aulas, que é aí o Renascimento, continuando nas nossas aulas de História da Arte, tá? A gente passou aí, por último, pela Idade Média, nós falamos um pouquinho sobre a arte, né, questões artísticas aí nesse período, tá? Então, vamos continuar, né, dando sequência ao movimento artístico que aconteceu um pouquinho depois, né, quando a gente fala que terminou, né, a Idade Média. É importante a gente ter uma noção de que os movimentos, né, eles não são rompidos bruscamente, tá, de um para o outro. É uma mudança gradual e o Renascimento foi exatamente isso, né? Com o ressurgimento, né, das questões comerciais, principalmente na Europa, iniciou-se, né, um movimento mais intelectual e cultural, principalmente em primeiro momento na Itália, tá? Mais ou menos ali no século XIV. Então, como as relações comerciais elas estavam voltando a ter uma importância muito grande, né? As cidades, né, elas se abriram um pouco mais, porque na Idade Média isso era um pouco mais fechado, né? As relações comerciais eram menores, então foi um movimento que realmente diminuiu essa força, né, das relações mais fechadas, né? E acabou se espalhando aí pela Europa como um todo, tá? Não ficou restrita à Itália, embora tenha começado, né, com mais força ali, tá? A ideia, né, de chamar de renascimento esse movimento é justamente pensar que os artistas que estavam envolvidos ali naquele período, eles estavam buscando o renascimento, exatamente, né, uma redescoberta, principalmente das culturas aí clássicas, né, que a gente chama, da Grécia e de Roma, que são aquelas expressões artísticas que a gente estudou um pouquinho antes, né, da antiguidade. Então, o que aconteceu foi que os artistas daquele período, eles consideraram, né, que o apogeu, né, o ápice da história da civilização ocidental aconteceu com esses impérios, o Império Grego e Romano. E com isso, né, a arte desse período seria a arte do apogeu. Então, eles buscavam, né, uma ideia que fugia aquilo que estava ligado à Idade Média, que era puramente religioso. A gente falou isso nas aulas anteriores. E buscaram algo que fosse mais voltado para o racionalismo, que era algo bastante presente, por exemplo, na cultura grega. Tá? Então, a principal questão do Renascimento era compreender a humanidade. Então, o homem passou a ser o centro das procuras, né? Inclusive no que se refere aí às relações artísticas. Tá? Isso não foi um movimento que se restringiu à arte. A gente está falando em algo que envolveu ciência, política, cultura, até religião, tá? Mas como um todo, o homem começou a ser o principal ponto de atenção, né? Então, por isso até que a gente chama das ideias que se desenvolveram no Renascimento de ideias aí humanistas, ok? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente vem da Idade Média, em que a religião, né, principalmente a expansão do cristianismo era o principal
principal fonte, né, de manifestações artísticas, a gente está passando aí para um período em que o homem toma esse ponto central, que antes era da religião, né, ali naquele período imediatamente anterior, e em todas as manifestações, tá? Incluindo a arte. Nesse sentido, o movimento artístico do Renascimento ele tem algumas características próprias, né? O principal deles era trabalhar com realismo. Então, o homem, né, o centro do universo, essa cultura, a busca era que ela fosse trabalhada da forma mais realista possível em todas as obras, sejam elas, né, pinturas, sejam esculturas, ok? Então, lembrem-se sempre. Um outro ponto é que foram desenvolvidas algumas técnicas que não eram tão utilizadas antes, né, até a Idade Média, que é o que a gente chama aí de perspectiva e profundidade, tá? A gente vai ver algumas imagens depois que eu vou explicar isso certinho, mas basicamente a perspectiva é quando você trabalha, né, com esse sentido de tridimensionalidade em um conjunto, tá? Em uma imagem. Ela tem profundidade, você consegue imaginar aquele objeto, né, que está sendo representado de forma tridimensional, ok? E além dessa perspectiva, uma outra questão que passou a dar mais realismo, né, e mais profundidade para as obras foi justamente esse trabalho aqui com a luz e a sombra, tá? O sombreamento. Então, são algumas das características que a gente encontra que definem a obra artística do Renascimento, tá? Então, nesse sentido, principalmente quando eles passaram a retratar figuras humanas, mais uma vez, né, seja por pinturas ou esculturas, tudo começou a ser representado de uma forma bastante clara, né, bastante real. E com essa ideia de que o homem ocupa o centro das decisões, o centro do universo praticamente, né, a gente ganha, como fala aqui no texto, né, um sentido de autoconfiança. Então, todas as figuras que são representadas, elas acabam tendo esse senso, né, de confiança dentro dessa representação, tá? E aí, com isso, eles superam, né, essa cultura medieval que eles chamam, né, das representações, em que, por exemplo, o homem ele estava submetido, né, ao pensamento religioso, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né, uma diferenciação, essa primeira obra é uma obra de arte gótica, né, do período medieval. Vocês veem que não tem muito trabalho com luz e sombra, que não tem uma tridimensionalidade, tá? Ou uma perspectiva dentro dessa representação. Aqui é a mesma coisa, tá? Já vai um pouquinho a mais, né? Para uma representação um pouco mais realista, mas ainda não tá 100%, né? Naquele senso de realismo, tá? Mas vocês veem que já existem trabalhos aqui com a luz e a sombra que determinam uma figura mais real, tá? Aqui, mais uma vez, né, não existe uma determinação muito forte, né, da perspectiva, mas também já existe o que a gente chama aí dessa transição, né, para uma obra mais realista
como a gente está vendo, né, como a gente vai ver aí no Renascimento. Então, os períodos aí, século XIII, XIV, a gente já está nessa transição, tá? Principalmente a obra do Giotto. Então, aqui também, né, século XIV, existe um início, né, de preocupação com perspectiva, tá? Mas nada comparado ao realismo, né, das obras renascentistas. Aqui, uma obra aí do século XV, a ideia é representar um casal, né, burguês. Não era algo corrente, porque justamente a ideia era representar a igreja ou, no máximo, né, as pessoas nobres. Então, também já temos aí uma transição, um maior realismo, por exemplo, nas vestes aqui da mulher, né, um pouco do uso aí das sombras, tá começando a se desenvolver dentro das pinturas. Tá? Aqui nós temos uma obra que já é do século XV, né, final do século XV. Nesse sentido, a gente consegue ver que o tema religioso não é que ele tenha sido 100% abandonado, ele ainda continua, né, dentro de algumas temáticas, tá? Até porque a igreja ocupava um papel bastante central no cotidiano, né, no mundo naquele período, então existe sim uma relação, né? Mas aqui vocês veem que é uma representação, né, religiosa, mas ao mesmo tempo já é algo muito mais realista, que tem o que a gente chama de perspectiva, ou seja, tem uma profundidade, tá? Tem uma caracterização, né, do homem como um elemento central, né, uma figura humana, né, digamos assim, bastante realismo nos materiais adotados. Então, são algumas características que a obra vai adquirindo. Tá? Aqui, né, já num período bem interessante, né, do Renascimento, vocês veem um afresco em um teto, né, de um palácio, tá? Algo bastante realista, que deveria representar aí uma abertura, né, com os céus. Então, vocês já conseguem entender mais essa questão de profundidade, né, de tridimensionalidade. Tudo isso aqui está representado em um plano, né, em um forro, né, no teto. Mas, pelas técnicas, né, empregadas na pintura, você tem essa noção de profundidade, como se você estivesse aqui nessa cerca, com os anjos e o céu. Uma outra questão, né, é esse realismo, tá? Os afrescos que a gente chama, que são essas pinturas que a gente faz no teto, né, nos forros, foi um conjunto que é bastante conhecido nesse período, então era bem comum fazer essas pinturas no teto, tá? Aqui a gente tem uma outra obra que provavelmente é conhecida de vocês, ela é bastante representativa do período aí do Renascimento, tá? Porque ele representa, né, uma cena aí da mitologia grega, então lembrem-se, né, sobre o Renascimento, aquela retomada de culturas greco-romanas. Então ele pega uma deusa grega aí, no caso Vênus, e representa como um elemento central da obra, tá?
E algo que é bastante comum também no período renascentista é essa representação dos corpos humanos, né? Muitas vezes nus, como é o caso da figura aí central que está nesse quadro. Inclusive nas esculturas, é bem comum você encontrar esse elemento nu, tá? Então, a gente tem essa pintura do Botticelli. O Botticelli é um dos pintores aí renascentistas de bastante representatividade. Então, vale vocês procurarem algumas outras obras dele, ok? Aqui, uma ideia, né, de como vocês podem pegar, né, alguns elementos aí da cultura grega e romana e se aprofundar, né, nas relações que existem entre elas e o período renascentista. Aqui nós temos a figura da Vênus, da Afrodite, tá? Que é de 345 a.C., e de César Augusto aqui, que é no ano 1, no século I, né, depois de Cristo, que podem ter sido aí grandes inspiradoras, né, para uma obra, por exemplo, como essa obra do Botticelli, da Vênus, que a gente acabou de ver. Tá? Aqui nós temos algumas outras esculturas, tá? Todas elas do período renascentista. Então, mais uma vez, eu trabalho aí com o corpo, com a figura humana. A primeira, todas elas representam aí o rei Davi, tá? Que é uma figura bíblica. Tá? A primeira foi feita pelo Donatello. Tá? O Donatello é um artista aí do Renascimento, tá? Século XV, então 1430. A segunda é do Verrocchio, tá? Também século XV. As duas aqui são feitas em bronze, tá? Elas são mais parecidas, diferentemente dessa figura aqui do Davi de Michelangelo. Tá? Michelangelo é um dos mais famosos artistas renascentistas, né, escultores e pintores. Tá? Essa terceira estátua ela foi feita em mármore, diferente das outras duas primeiras, e vocês veem que existe um trabalho muito forte aí, né, de anatomia, com as representações dos músculos, né, tudo bastante realista na escultura, tá? Bem mais realista do que essas duas esculturas anteriores, que são de períodos aí próximos. Mas para vocês verem que essa arte ela, do realismo, né, essa questão de representação, ela foi se aprofundando ainda mais, né, com a entrada aí, né, do século XVI aproximadamente. Tá? Essas duas outras esculturas, elas também são do Michelangelo, tá? Essa primeira que a gente chama aqui de Pietà e essa segunda é do Moisés. Elas são figuras muito realísticas. Elas estão ali na Basílica de São Pedro, no Vaticano, essa primeira. E essa segunda também, né, tá em Roma, na Igreja de São Pedro Acorrentado. Então, são obras aí, né, que estão na Itália, tá? Ambas em mármore. E para vocês verem a diferença, né, se a gente for comparar, por exemplo, essas duas esculturas com aquelas gárgulas que eram estilos de esculturas que a gente tem aí no período medieval. Então, nesse período aqui, a gente tem
toda essa questão humana e realista. Né? Aqui algumas outras pinturas também do Michelangelo. Ele fez muitas obras aí para a Capela Sistina, né, para quem já ouviu falar, são obras aí que ficam no Vaticano. Então, são algumas obras que remetem a essa questão religiosa, passagens bíblicas também, só que de uma forma bastante realista, em que o homem ocupa, né, uma posição mais central. Então, essa é a primeira obra que ela representa a expulsão do paraíso, né? Então, é uma passagem aí sobre Adão e Eva, tá? Aqui são alguns esboços de uma pintura que é bastante famosa e que a gente chama de A Criação de Adão, que também é uma pintura que está na Capela Sistina, ok? Então, vocês têm essa outra, né, representação. Ele fez um conjunto de esboços antes de fazer a pintura final, tá? Que é essa daqui que vocês estão vendo na tela agora. Essa pintura é uma das mais conhecidas aí do Michelangelo. Ela representa, então, Deus criando Adão, né, que é a figura humana, tá? Então, é um elemento nu dentro de uma igreja, então vocês podem imaginar que é algo que está rompendo, né, com uma característica da Idade Média em que não existia esse tipo de representação, tá? E são figuras, né, bastante humanizadas e com muitos detalhes, né, principalmente anatômicos, que é os artistas renascentistas, eles se caracterizam muito por essa representação de uma anatomia bastante perfeita, até pelo estudo que eles faziam de corpos humanos. Aqui nós temos uma outra representação. Nessa fica bem clara aquela ideia de perspectiva e profundidade que a gente que vocês viram, né, no slide anterior, tá? Essa pintura é do Rafael Sanzio. O Rafael é bastante conhecido também, por volta aí dos séculos XV e XVI, a obra dele. Então, é bastante renascentista mesmo, né? Tem o uso aí dessas questões de perspectivas nessa técnica e também a representação, né, uma relação com a Grécia, né, e Roma, com a representação de filósofos. Tá? Lembrando que a cultura grega era rica, né, foi rica em filósofos. Tá? As figuras centrais desse quadro são, então, o Sócrates e o Aristóteles, que são, né, dois filósofos gregos aí, muito conhecidos, tá? E aí essa pintura foi chamada aí de Escola de Atenas. Agora a gente vai ver algumas questões aí do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é considerado por muitos aí o principal nome, né, do Renascimento, tá? É um artista aí completo, ele trabalhava desde arquitetura, pintura, escultura, produções de engenharia bélica, né? Ou seja, engenharia aí de guerra também, né? Estavam no seu escopo. Nesse primeiro momento, a gente vai ver um esboço que ele fez para o quadro da Última Ceia.
Acredito que é um dos quadros dele aí bem conhecidos, né? Não é o mais, a gente vai ver alguns outros quadros conhecidos dele. Aqui é o quadro original da Santa Ceia, para quem não conhece. Ele era pintado numa parede de um refeitório, originalmente. Então, foi pintado no final do século XV. Né? E aqui existe uma porta, né, no desenho original da Santa Ceia. Tá? Mais uma vez, né, um trabalho aí com a luz e a sombra, com a perspectiva, né, a profundidade e o realismo das figuras humanas. Tá? Esse realismo, né, da figura humana, ela era bastante possível nas obras do Da Vinci, porque ele tinha muitos estudos sobre anatomia. Tá? Então, ele estudava, né, anatomia, fazia, aqui são alguns cadernos, né, alguns esboços dele. Então, ele fazia esses desenhos, né, para compreender melhor como funcionava, né, e o que era essa anatomia humana. Tá? O trabalho dele era feito basicamente secando cadáveres, esses estudos sobre a anatomia, ok? Aqui nós temos alguns outros esboços que ele fez, muito parecidos, né, com sorrisos, né, muito parecidos com o que a gente encontra na Mona Lisa, que muitos consideram aí a obra-prima do Leonardo da Vinci. Então, vocês veem que era comum, né, de representar essas mulheres. E aqui, né, o quadro mais famoso, que é a Mona Lisa, né, uma das obras mais valiosas que a gente tem no mundo hoje em dia. Fica no Museu do Louvre, em Paris. Aqui, né, a representação então, de uma mulher, vocês veem alguns detalhes do lado direito, tá? Com essa riqueza, né, de uma expressão humana, a luz e a sombra, tá? O uso de esfumados, que a gente chama, né, que é esse encontro das cores, a profundidade, né, o mistério que a gente diz que existe, né, por trás aí da Mona Lisa. Então, é um conjunto aí de elementos que tornam esse projeto uma obra-prima. Né? É um sorriso que é misterioso, né, que não é um sorriso aberto, esse olhar, as cores empregadas, cores mais escuras. Mas uma coisa é fato, né? Ela não parece a representação, por exemplo, de uma grande figura da nobreza. Então, mostra um pouco desse rompimento. Ela parece uma figura aí um pouco mais comum, né? Uma mulher mais comum. Em uma paisagem natural, tá? Com profundidade, com perspectivas, com um uso das cores, né? Então, é um quadro bastante representativo do período do Renascimento. Aqui nós temos alguns outros artistas, por exemplo, Dürer, né? Ele representava aí uma perspectiva através de artifícios, né? Ele construía as perspectivas a partir de princípios matemáticos que a gente fala. Né? Essa pintura
É um autorretrato bastante realista, a figura humana, né, representada com muito realismo mesmo. Então, se a gente for comparar, né, com a obra da Idade Média, é muito diferente, realmente. Outro exemplo, Rubens, né? Rubens era um alemão. Essa pintura é uma representação do Cristo sepultado, tá? Bastante impressionante o realismo. Esse pintor, ele não era vinculado, né, ao cristianismo. Ele foi um colaborador aí do protestantismo, que a gente chama, tá, do Lutero. Então, ele faz essa representação aí de Cristo a partir de passagens bíblicas, né? Ele ilustrou uma tradução da Bíblia do Martinho Lutero. Lembrando que naquele período, até aquele período, né, a Bíblia ela era disseminada apenas em latim, então apenas as pessoas que sabiam latim tinham acesso à leitura, né, da Bíblia, que não era muita gente, né, naquele período. Então é interessante que vocês entendam, né, essa mudança de perspectiva religiosa. Até o momento, né, a gente viu na Idade Média, o cristianismo ele era a religião católica, né, principalmente, era a religião predominante na Europa, e aos poucos a ideia, por exemplo, do protestantismo, né, das religiões protestantes como um todo, vai crescendo, e a arte, né, alguns artistas eles contribuem dentro dessa nova vertente. Mesmo o pintor, ele vai fazer uma representação aí do Henrique VIII, que foi um dos principais nomes aí dos reinados na época do Renascimento, né, um rei inglês, que foi responsável pela reforma religiosa na Inglaterra. Acredito que vocês viram ou verão algumas ideias na aula de história, tá? Então, ele está representado aqui, né, como um grande monarca, né, um grande estadista, que a gente chama, né, que fez essa reforma, né? Então, é representado como uma figura central e poderosa dentro de um contexto em que ele foi responsável por grandes mudanças no país naquele período, que iriam afetar, né, o desenvolvimento do país como um todo por séculos posteriores. Aqui uma outra pintura do Rembrandt, nesse caso, século XVII já. É uma pintura que representa uma lição, né, uma aula de anatomia, lembrando que na Idade Média essa ideia de dissecar cadáveres era bastante proibida, né, e condenada, tá? Nesse período aqui já, do século XVII, ela era uma prática que era comum para os artistas aí pós-renascimento, que então é uma nova perspectiva até da questão artística, né, do alcance e das questões médicas. Então, realismo, mais uma vez, o homem, né, como figura central, capaz de estudar o próprio homem, tá? Bem mais independente de questões religiosas. Quando a gente fala, né, dessas pinturas, a gente tem que lembrar também, né, da arquitetura,
né, as manifestações artísticas como um todo. Se antes, né, por exemplo, na questão da arte, da arquitetura românica, que é medieval, a gente tinha, né, toda essa solidez, tá? Lembrem-se disso, poucas aberturas, uma arquitetura bastante voltada para a religiosidade. No período gótico, a gente observou, né, que a ideia foi ampliar, né, do ponto de vista vertical, as construções, então elas aumentaram de altura, tá? Foram ampliadas também a quantidade de aberturas, né, dos prédios. Eles utilizavam aí, então, as esculturas chamadas gárgulas, a ideia lá dos vitrais e das cores, né, que os vitrais traziam para os projetos. Então, posteriormente, aí essa arte romântica, então, né, essa arte gótica que a gente chama, a arquitetura gótica. No Renascimento, né, e até um pouco depois, a gente tem uma ideia de que a arquitetura ela passa a trabalhar também, né, com essa questão de perspectivas, né, de enquadramento, de grandes espaços, em que o homem é um elemento central. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a Praça de São Pedro, que fica no Vaticano. Tá? Um outro exemplo que a gente tem é a Catedral Santa Maria del Fiore, que fica em Florença, que foi feita aí pelo Brunelleschi, tá? No século XV, em que a técnica arquitetônica ela ficou bastante desenvolvida por princípios matemáticos, né? A ideia de colunas de sustentação, tá? Essas marcas aqui em branco, né, que a gente tem são colunas. Daqui acho que é difícil, né, de uma imagem, é difícil a gente ver uma dimensão, né, ter noção, mas são grandes colunas de sustentação desse domo que a gente chama, né, como um todo. Então, é uma igreja enorme que tem esse domo como elemento central. Tá? Demorou alguns anos aí para ser construído. Aqui a Basílica de São Pedro, que é um outro elemento aí bastante forte, né, da arquitetura do Renascimento. Vocês veem que existe uma retomada de certos elementos grego-romanos, tá? Como as colunas, né, aquela platibanda triangular, ao mesmo tempo, né, que eles usam bastante a questão das esculturas, o domo aqui também aparece, tá? Como ali na catedral anterior. E lembrando que o interior, né, da basílica, ela tem algumas pinturas aí do Michelangelo, tá? Que assumiu o projeto como um todo depois da morte do Bramante, que era que foi o responsável pelo projeto original da capela. Tá? Então, a gente tem essa questão central, né, da praça, com esse segundo elemento que a gente chama aí dessa escultura, né, essa grande escultura que é a Basílica de São Pedro dentro do nosso projeto, ok? Então hoje, né, o que a gente viu foi isso. A gente deu continuidade aí nos momentos históricos, né, da arte, falando um pouquinho do Renascimento e algumas características centrais. Para complementar a nossa aula de hoje, eu vou deixar com vocês um texto para vocês lerem, né, um textinho sobre justamente a arte no Renascimento, para que vocês fixem, né, um pouquinho melhor ainda as características gerais que a gente tem
do projeto, né, artístico desse momento, tá? E qualquer dúvida, não se esqueçam de deixar no nosso grupo. Abraço!